Dito isso, olha que situação o deputado federal André Fernandes se meteu. Olha, a Polícia Federal concluiu que André Fernandes incentivou os atos golpistas do dia 8 de janeiro, certo? Ele, inclusive, já voltou atrás de várias situações, já disse que não incentivou nada, depois disse que publicou uma coisa, depois disse que não publicou. Quais são os crimes cometidos por ele, Carleto, supostamente? Os crimes cometidos por ele, supostamente, PGR. Seria um crime ali de tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, certo? E também por, supostamente, incentivar atos antidemocráticos ou atos criminosos, certo? Cadê? STF aceita abrir. Cadê, meu Deus? PGR, eu separei aqui os materiais, ó. PGR pede investigação, STF aceita. Cadê? Não. Deputado. Cadê? Bolsonarista, não. Eu vou mostrar aqui pra vocês um ponto, certo? O que acontece aí do André Fernandes? Olha que situação complicada ele acabou se metendo, tá? Ele tentou ali lacrar, como ele costuma dizer, inclusive, né? Ele tentou lacrar, fazendo ali uso das próprias palavras do André Fernandes, só que ele não explicou todo o contexto. Por quê? Olha o que aconteceu aqui, para vocês entenderem, e já vou explicar para vocês tudo desde o início, certo? Desde o início, para tudo isso que envolve o André Fernandes. Olha o que sai aqui na matéria publicada no G1, assinada por Márcio Falcão e Fernanda Vivas. PF conclui que autor do pedido da CPI dos atos antidemocráticos, isso na Câmara dos Deputados, porque a gente lembra que quem começou isso no Senado foi a esquerda, ou a base do governo, certo? Incitou atos antidemocráticos. Carlito, me explica aí o que aconteceu, porque a gente já sabe que a extrema-direita vai dizer que o André Fernandes está sendo perseguido pelo STF, pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Vamos por parte aqui, tá? Olha o que acabou acontecendo. Após publicar nas redes sociais, por exemplo, isso aqui, ó, certo? O deputado André Fernandes publicou isso aqui, ó, nas redes sociais dele, ó. Ele publicou o convite dizendo que ele estaria em Brasília no final de semana. Ele publicou isso na sexta-feira, dia 6 de janeiro. Dizendo que estaria em Brasília no final de semana, de 7 e 8 de janeiro, para poder participar do primeiro ato contra o governo Lula. E aí ele disse que pegou esse material de informações públicas, que já estavam divulgadas na internet, que ele basicamente publicou matérias da mídia. Porque a mídia colocou assim, manifestação contra o presidente, primeira manifestação contra o governo Lula, já tem data marcada. E aí dizia que seria em Brasília no 8 de janeiro. A publicação do André Fernandes é mais específica. Ele fala onde será a manifestação. Que naquele momento era a manifestação, tá? Depois vai virar o golpe, porque a gente vê o intuito daquelas pessoas. E aí o que acontecia aqui, ó. Neste final de semana acontecerá na Praça dos Três Poderes o primeiro ato contra o governo Lula. Estaremos lá. Só que tem um problema, que é aí que o próprio André Fernandes se complica. Até onde a gente sabe, a entrada dos golpistas na Praça dos Três Poderes não estava permitida. Tanto que em várias entrevistas que o Flávio Dino deu, ele inclusive já mostrou documentos públicos que ele questiona o governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, ao saber que o governador permitiu a entrada dos golpistas na Praça dos Três Poderes. Ontem lá no canal Historiador e aqui na Folha Democrata a gente mostrou também que um major da Polícia Militar do Distrito Federal, o Major Flávio, foi preso, acusado supostamente de facilitar também a ida dos golpistas até o STF e o Palácio do Planalto. Dito isso, o que aconteceu? O André fez essa publicação, que depois, inclusive, apagou, tá? E ele também fez a publicação da porta do ministro Alexandre de Moraes, que também depois apagou, certo? E a porta lá estava escrita assim, quem ri vai preso. Ele publicou isso e outras coisas. Depois ele disse que não publicou, que foi mal entendido, tá aqui, ó. Ele publicou primeiro isso, depois publicou a porta.
Quem ri vai preso. Inclusive, ele disse que não é verdade, que ele não publicou ataque nenhum a ninguém. Tá aqui na época, inclusive, quando ele foi questionado sobre a publicação da porta ali do ministro Alexandre de Moraes sendo roubada por golpistas. Ele disse o seguinte, ó: não fiz nenhuma postagem zombando de ninguém, nem zombando de vandalismo. Isso é fake news, diz o André Fernandes, certo? E aí, o que é que vai acontecer? Ele vai espalhar, como ele já está espalhando, que ele está sendo perseguido por Lula, certo? Só que olha o que acontece aqui, ó. Dia 12 de janeiro de 2023, a PGR, que foi indicada por Bolsonaro, o Augusto Aras, junto com a Lindora Araújo ali, que é quase que um braço estendido do bolsonarismo, supostamente na PGR como vice-procuradora-geral da República, a PGR pediu investigação contra o André Fernandes por incitação a ataques em Brasília. Não foi só ele, tiveram outros deputados também, tá? E deputadas. Eu vou citar o caso dele especificamente, que é o foco que a Polícia Federal já concluiu. Que ele participou, que ele incentivou, na verdade, os atos antidemocráticos no dia 8 de janeiro com as publicações dele. E aí, para que vocês desconstruam essa narrativa, olha o que aconteceu. A PGR pediu ao STF que o STF investigasse o André Fernandes. Não foi o André Fernandes, não foi o ministro Alexandre de Moraes que ligou pro Aras e falou: Aras, abre aí a investigação contra o André Fernandes. Não. Foi a PGR que falou: STF, tá aqui, ó, investiga aí, por gentileza, abre um inquérito, melhor dizendo, para investigar esses deputados. Dia 12 de janeiro. No dia 23 de janeiro, segundo informação aqui do G1 do Ceará, essa também é do G1 do Ceará, certo? O STF abre inquérito para investigar André Fernandes. Carlito, quem conduz esse inquérito aqui? Quem investiga isso? A Polícia Federal. E aí o que a Polícia Federal fez? Ela concluiu que o André Fernandes supostamente teria cometido esses crimes que a gente tem trazido aqui, que incentivaram o golpe de Estado no dia 8 de janeiro. Agora, com as conclusões da Polícia Federal, as conclusões da Polícia Federal vão para a mão do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso, e vai enviar para a PGR e falar assim: ó, está aqui, ó. Isso aqui é o que a Polícia Federal encontrou. Como é que é? Vocês vão querer apresentar denúncia, vocês vão querer formalizar isso aqui, a gente vai fazer o quê? Pedir prisão do deputado, pedir ali soltura do deputado, como é que vai fazer? O André Fernandes soltou um vídeo, inclusive nas redes sociais aqui, ó, olha que interessante, ó. André Fernandes com golpistas. Ele soltou um vídeo nas redes sociais, inclusive a página do Janones, o Janoninho, né? Até compartilhou esse material. Ele publicou nas redes sociais um vídeo onde ele arrega ali, né? Ele diz que não teve nada disso, que ele não cometeu crime nenhum, que não se pode acusar ele de cometimento de crime, que é um absurdo o que estão fazendo com ele, que é uma perseguição, e que isso e que aquilo. Mas olha aqui, ó, a publicação que o André Fernandes fez nas redes sociais dele, que não tá lá mais, tá? Eu já procurei, mas não tá lá mais. Ele diz, inclusive, eu vou mostrar pra vocês o resto da matéria já, que ele nunca participou de nenhum ato antidemocrático, não foi pra porta de quartel, não foi pra lugar nenhum. Só que essa foto que ele publicou no Twitter dele, ó, essa foto publicada no Twitter dele aqui, ó, é de... cadê? É de 28 de novembro de 2022. Essa foto não tá mais no Twitter dele. Certo? Material publicado aqui na Mídia Ninja. Deputado, autor de requerimento da CPI, citou ataques, conclui Polícia Federal. Relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes deu 15 dias para a PGR se manifestar sobre conclusão da Polícia Federal. Em mais uma derrota para a ala bolsonarista na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a Polícia Federal conclui que o deputado André Fernandes incitou atos antidemocráticos que resultaram na invasão, destruição e tentativa de golpe nas redes sociais, na sede dos seus poderes, no dia 8 de janeiro. Fernandes é o autor do requerimento de criação da CPI dos atos antidemocráticos instalado na última quinta-feira no Congresso, e um dos deputados que participa, inclusive, da comissão. Ele foi indicado pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí eu vou ler a matéria original aqui da Globo, que eu acho mais justo, né? Porque a matéria vem de origem da Globo aqui. Em nota, cadê? O que diz a Polícia Federal, né? Depreende-se que ele coadunou com a depredação do patrimônio público, praticada pela turba que se encontrava na Praça dos Três Poderes, e conferiu ainda mais publicidade a ela, tendo em vista o alcance nas suas redes sociais, restando, portanto, demonstrada sua real intenção com aquela primeira postagem, que era a de incitar a prática delituosa acima citada, dizem os investigadores. Ele publicou um vídeo na rede social dele, que eu não vou ficar mostrando aqui pra vocês, mas ele basicamente diz o seguinte lá na rede social dele. Inclusive, eu não sei onde é esse evento, tá? Por isso que eu não botei isso no meu vídeo.
Eu até citei que eu encontrei essa foto, mas aparenta ser uma foto dessas tiradas aí por golpistas, né? Aparenta aqui, ó, ser uma foto dessas tiradas por golpistas, na porta de algum poder, até por causa do chapeuzinho dele que tá aqui do exército, certo? E aí o que acabou acontecendo? Ele publicou um vídeo no Twitter dele, eu até publiquei aqui o vídeo, deixa eu só achar aqui o vídeo, ele publicou na verdade no Twitter dele o vídeo, que ele tenta explicar as coisas que aconteceram. Eu não vou mostrar o vídeo dele aqui não, pra não perder tempo com o André Fernandes. Só que tem um ponto que ele ignora, ele alega o seguinte, que não tem como ele dizer que tinha feito coisa assim, coisa assada, oposição contra o Lula, e que ele tinha premeditado aquilo se ele nem deputado era ainda, que ele não tinha assumido. O problema é que ele e outros tantos, inclusive, costumam com frequência citar o artigo 53 da Constituição para poder justificar os supostos atos de crime, né, cometidos por ele. Os supostos atos de crime, né, cometidos por ele. Certo? Aqui, ó. Em Brasília agora a manifestação continua a todo vapor, porque só sairão daqui... porque agora as manifestações continuarão a todo vapor, porque só sairão após o problema ser resolvido. Em vários lugares do Brasil os caminhoneiros estão bloqueando tudo, e agora é agora ou nunca. O que é que estavam pedindo aqui, o agora ou nunca, que ele tanto fala? Tá ali, ó, tava se pedindo intervenção militar, que eles chamam de intervenção federal, né? Estavam se pedindo aqui intervenção militar, que tá o STF, certo? Tava se pedindo aqui intervenção militar. Então em 2021 ele tava assim apoiando manifestações antidemocráticas. Ele estava presente em manifestações antidemocráticas. A do dia 28 de novembro de 2022 não consta mais na rede social dele. E aí, como eu disse para vocês, eles costumam citar com frequência isso aqui, ó, a CF 88, no artigo 53, eles falam direto que os deputados e senadores não poderão ser presos por conta da imunidade parlamentar, que isso e que aquilo. Lá no vídeo, eu vou dizer pra vocês de quando é o vídeo, tá? Vocês podem procurar na rede social dele se quiser. O vídeo é do dia 21 de abril. Ele diz que não tem como dizer que ele estava em Brasília atuando assim, assado, porque ele nem era deputado empossado ainda. O que é que ele ignora pra vocês? Que desde a expedição do diploma, que no caso do André Fernandes lá em Fortaleza aconteceu, no Ceará, aconteceu no dia 16 de dezembro de 2022, desde a diplomação, deputados e senadores, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria dos seus membros, resolva sobre sua prisão. O André Fernandes não tinha ainda formalmente, só vou mostrar pra vocês aqui, tá? E eu nem mostrei a imagem, né? Cadê a imagem? Apareceu pra vocês a imagem? Olha a imagem dele aqui, ó. Essa é a imagem dele em setembro de 2021. O que é que aconteceu em setembro de 2021? Bolsonaro disse que não iria mais seguir ordens de Moraes, que não iria mais fazer isso, que não iria mais fazer aquilo, certo? E essa outra imagem aqui que eu tô falando que eu encontrei, ó. Eu não sei se é da mesma época ou não em Brasília, mas ela foi publicada no dia 28 de novembro. Supostamente. Isso aqui não tá no Instagram, no Twitter dele, não tá nas redes sociais dele, eu não sei afirmar pra vocês. Mas qual que é o ponto que eu quero trazer aqui pra vocês? Ele alega que não teria como ter incitado nada em relação ao governo Lula, inclusive atuado supostamente como a oposição, porque ele nem tinha mandato ainda. Ele disse que só foi nomeado ali, deputado, só tomou posse em fevereiro. O grande problema que ele tá tentando ignorar é que mesmo não tendo mandato ainda, desde a diplomação, ele já passa a ter prerrogativas de parlamentar. Tanto que, se ele cometesse um crime inafiançável em flagrante delito, ele seria preso e a prisão dele seria levada para o Congresso Nacional em até 24 horas para os deputados federais, no caso dele que é deputado federal, decidirem sobre a manutenção ou não da prisão dele. Mesmo ele não tendo mandato formal ainda, mas ele já tinha diploma de deputado federal. Então ele vai se complicar, inclusive eu acho que o primeiro passo que a oposição tem de pedir, eu vou até entrar em contato com os deputados que eu tenho contato, a primeira coisa que tem de se pedir é a retirada dele da CPI. Ele tem de deixar de fazer parte da CPI, porque ele está ali violando o princípio da impessoalidade, certo? Na nossa próxima pauta aqui,